agora que já vimos tudo que é necessário, né, para ser esse pregador, vou falar para vocês como ser este pregador, que consegue compreender o que está lendo, que consegue receber as revelações divinas. Tem gente que consegue estruturar a sua mensagem, começa a compartilhar e todo mundo entende aquilo que ele quis dizer. Tem gente que passa pela primeira etapa, passa pela segunda etapa, mas na terceira ninguém entende o que ele falou. Ele não é uma pessoa que consegue se fazer entender. Ele não tem uma mensagem clara. Como ser, então, um ótimo pregador? Muitos tentam pregar com excelência, mas desanimam na maioria das vezes. Sabe por quê? Desconhecem o método correto para fazer isso, para elaborar as suas pregações. Algumas pessoas não sabem que existem segredos para extrair temas profundos do texto bíblico. Outras não sabem trazer aplicações dos textos para os dias de hoje. Algumas pessoas não conseguem memorizar versículos para citá-los na hora em que está comunicando a palavra para trazer base para a sua mensagem. Algumas outras pessoas não sabem estruturar o seu sermão. Ela conta o que deveria ser a conclusão na introdução, o que deveria ser o centro, o desenvolvimento do sermão, ela já fala logo no início e aí ninguém entende o que ela está dizendo. E algumas pessoas também desconhecem os elementos da oratória. Todos esses aqui, queridos, você pode anotar isso aqui, tira uma foto aí, escreve aqui, ó, causas para pessoas irem mal em suas pregações. Aqui está descrita todas as causas aqui, que as pessoas vão mal nas suas pregações. Está descrito aqui todas essas causas. E como que a gente vai corrigir isso é o que a gente vai falar, então, nessa aula. Vamos entrar no primeiro tópico, que vai ser aqui a estrutura da mensagem, a estrutura do seu sermão. Quando você vai escrever a sua pregação, você precisa fazer a estrutura dela. Esta é a principal parte da homilética. Aqui você já leu, você já fez a exegese, você já recebeu revelação de Deus. Agora você vai começar a preparar o seu sermão. A gente não tem como aprofundar nas 4 áreas que eu falei para vocês aqui, porque o tempo é pouco. Então vamos partir já para a parte onde você vai colocar no papel para compartilhar a mensagem. Aqui o pregador vai expor as ideias e pensamentos que deseja passar aos seus ouvintes. Você vai fazer isso a partir de agora. O conteúdo deve ser desenvolvido de acordo com a realidade de hoje. Ponto importante, ó. Você precisa saber que a Bíblia, querido, foi escrita há mais de 1900 anos. O último livro da Bíblia foi escrito no ano 100, mais ou menos. Então, a cultura hoje é outra, a linguagem hoje é outra, os valores hoje são diferentes dos valores daquelas épocas bíblicas. Então, você precisa trazer a mensagem que você vai compartilhar para os dias de hoje. Por exemplo, coisas que você vê na Bíblia que não existem mais hoje. Sacrifício de animais, não existe. Muitas coisas não existem mais hoje. Não faz mais parte da nossa realidade. Então, quando você vai escrever o seu sermão, você precisa entender essas coisas. Depois de ter estudado, continua o texto aí, profundamente o texto que será usado na mensagem, você vai examinar e ensinar e aplicar os propósitos de acordo com o que você recebeu de Deus. Então, depois que você lê o texto bíblico, você vai precisar fazer isso. Ensinar e aplicar de acordo com a mensagem que Deus te deu, certo? Você não vai fazer a pregação do eu acho, como eu já falei aqui para você. Você não vai colocar os seus achismos, os seus entendimentos na sua pregação. Você vai pregar aquilo que Deus falou e aquilo que está na palavra dele. Aí você vai estruturar o seu sermão. Um sermão, querido, a estrutura básica de um sermão ela é assim, ó. Por exemplo, você precisa saber que você tem que ter três partes de um sermão básico. Bem básico mesmo, você teria um sermão assim. Uma introdução, o corpo,
ou o desenvolvimento do sermão e uma conclusão. Isso aqui é para você fazer o básico do básico do básico. O básico do básico para você saber. Você precisa de uma introdução. Você não pode já chegar lá na pregação nos finalmente. Você precisa fazer a introdução. Depois você precisa desenvolver, explicar ali a base da sua mensagem até você chegar na conclusão. Vou falar um pouquinho de cada um desses pontos aí então, tá? Anota isso aqui então, ó. A mensagem deve ter os seguintes itens: introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução. A introdução, queridos, é, vamos dizer assim, a preparação. Você acabou, vamos supor que você vai pregar na igreja, tá? Vamos usar um exemplo que você vai pregar na igreja ou na célula. Você vai chegar lá, vai olhar para a cara das pessoas ali. O primeiro contato que você vai fazer, você não já vai chegar falando, abre a sua Bíblia aí e agora vamos ler aqui. E você já começa depois a dar a explicação em cima. Você vai fazer uma introdução. Por quê? Porque na introdução que as pessoas vão saber se elas vão querer ouvir você. Se a sua introdução for ruim, se você já chegar na sua introdução gaguejando, falando, ai, desculpa aí, gente, não deu para me preparar direito, eu tive que trabalhar, eu tive que não sei o quê, ninguém vai querer ouvir o que você vai falar. Já chegou dando justificativa. Isso é uma péssima introdução. Tem gente que faz isso. Tem gente que chega e fala assim, ah, irmãos, eu não tive tempo, me chamaram em cima da hora, né? Tem muita gente que gosta de falar assim, me chamaram em cima da hora, me pegaram ali, eu estava ali distraído. O problema é seu, você sempre tem que ter uma palavra no seu coração. Se você serve a Deus, você sempre tem que ter uma palavra. Então não tem esse negócio de me pegar distraído. E aí a pessoa sobe lá já falando isso. Quando ela fala isso, todo mundo que estava sentado ali ansioso para receber uma revelação de Deus, vai falar, ah, se ele foi pego despreparado, o que que vem aí? Eu não quero nem ver. Concorda comigo? Se a pessoa que vai lá falar foi pega despreparada, quem é que vai querer ouvir? Então a introdução é importante. Essa introdução ela deve estar ligada com o tema do que você vai falar. A sua introdução, vou dar uma dica para você, vai anotando todas as dicas. A sua introdução não é para você contar a história de como foi que você foi convidado para pregar essa palavra. Ninguém quer saber, irmão. Quando foi que te chamaram, o que você estava fazendo, se você ficou com medo ou não. Ninguém quer saber, as pessoas querem receber a mensagem. Então, quando você vai lá na introdução da sua mensagem, então, irmão, eu estava lá trabalhando, de repente tocou a mensagem, eu vi, era o pastor falando, irmão, vem aqui pregar neste final de semana. Aí eu fiquei nervoso, fui orar, jejuei 15 dias. Não faz isso, queridos. Não faz isso, tá bom? Não vai ficar contando lá como foi seu sofrimento até chegar lá na hora da pregação. As pessoas querem a mensagem. A introdução é uma introdução que tem a ver com o assunto da mensagem que você vai pregar. Para isso, você pode contar uma história, uma ilustração. Não sobre o seu momento de desespero ali quando você foi convidado para pregar, mas uma ilustração que vai ter algum sentido com a sua mensagem. Você pode chamar a atenção das pessoas com isso. A introdução ela deve ser boa, ela deve ser breve, ela deve ser leve, mas também ela tem que ser interessante, apropriada e simples. Não vai chegar lá contando uma história da NASA lá, uma coisa científica que ninguém vai entender nada. Ela precisa ser uma coisa rápida, simples, mas interessante, que vai fazer as pessoas falar, nossa, que interessante, quero ouvir mais sobre isso que você tem a dizer. Então, é assim que precisa funcionar a sua introdução. Depois você vai encontrar a parte do desenvolvimento da mensagem, que são as divisões, não sei se você já viu. Tópico 1, tópico 2, tópico 3, são as divisões, é onde você vai desenvolver a mensagem que Deus colocou no seu coração. Aqui é chamado de argumentação também. Essa parte ela precisa de mais tempo, ela precisa de mais concentração, ela vai ser uma parte mais
profunda da mensagem, não vai ser uma parte bem superficial como a introdução, tá bom? Mas ainda assim precisa ter a atenção das pessoas. Então por isso que a introdução é importante. É para as pessoas acharem interessante aquilo que você vai falar e querer ouvir o resto. Senão já começam a ir no banheiro, a conversar, a ficar distraídos, alguns começam a dormir e por aí vai. O meio da mensagem é considerado como o objetivo fundamental da pregação. Todas as verdades que se pretende ensinar são expostas aqui nesse momento. Aqui também é onde se concentra o maior tempo da fala. Ou seja, você vai gastar mais tempo aqui explicando todos os pontos que você separou lá na sua pregação, no seu esboço, tá? Depois, já explicou tudo, vem a conclusão. Qual é a conclusão que as pessoas fazem? Qual é o tipo de conclusão que você mais vê aí as pessoas fazendo? A conclusão mais comum que a gente ouve nas mensagens é assim a conclusão. Vou fazer aqui, tá bom? Vou pegar aqui o meu microfone. Então, irmãos, era isso que Deus queria falar. A conclusão, irmãos, ela precisa ser um ponto alto da sua mensagem. É o desfecho final. Aqui você precisa fazer toda uma recapitulação do que você já falou. Você precisa trazer para as pessoas lembrarem sobre os tópicos bem rápido aquilo que você já disse. É como se fosse um resumão que você faz aqui nessa etapa. Nesse ponto aqui, a pessoa precisa estar convencida de tudo que você estava explicando lá na parte do desenvolvimento. Ela precisa estar convencida, por quê? A Jennifer falou a verdade aqui, é o famoso, é isso então, gente. Então é isso que Deus queria falar. Mas essa não é uma conclusão. A conclusão é você chegar para as pessoas e falar, então, gente, diante de tudo isso que eu expliquei aqui, é isso que você tem que fazer. Isso, lógico que aqui eu fui bem resumido, mas a conclusão tem esse papel, por exemplo. Diante de tudo isso que eu falei para você, então a conclusão que a gente chega é que você precisa aceitar Jesus hoje. Quem quer aceitar Jesus, levante aí a sua mão e vem aqui na frente. Pronto. Então, você precisa chegar numa conclusão, em um entendimento com as pessoas. E, além do começo, meio e fim da estrutura da mensagem, ainda tem a organização. Aqui a gente falou de 3 pontos, né? Começo, meio e fim. Começo, introdução, meio, desenvolvimento, fim, conclusão. Agora, é lógico, no seu sermão você vai estar com ele muito mais detalhado do que isso aqui. Então você precisa entender e a gente vai ver agora como que você vai passar essa mensagem para o papel antes de você pregar. As pessoas vão entender isso daqui da sua mensagem. Ela teve um começo, teve meio e teve conclusão. As pessoas vão enxergar assim, tá bom? Mas o seu esboço ele vai estar mais detalhado do que isso, para você entender cada passo que você está explicando para as pessoas na hora que você estiver lá pregando. E aí eu coloquei aqui um desenho de como é o seu esboço. Ó, esse aqui seria a estrutura do seu sermão, é uma cruz. É o que as pessoas costumam chamar de esqueleto da mensagem. Você vê aí que esse aqui então é um rascunho. Ele é a explicação da palavra a ser ministrada e ele está bem organizado para você saber aí como que funciona. Eu coloquei até aí mais ou menos aqui, né? Quanto tempo você gasta em cada etapa para você fazer uma pregação de 50 minutos. Tem gente que precisa disso aqui, porque senão ele prega igual o apóstolo Paulo a noite toda. Nunca acaba o assunto da pregação. Aí o que poderia ser uma pregação muito boa, fica cansativo, ninguém se lembra do que ele falou, porque falou demais, e aí perdeu a chance. Então tem gente que precisa anotar aqui esses númerozinhos aqui do lado aqui do seu esboço para ele se controlar no horário da sua pregação. E aí o primeiro aqui em cima que você vê é o tema. É o tema da sua pregação. Muitas pessoas confundem o tema com o título.
Você pode ver, você tem aqui em cima o tema, mas você tem aqui o título. O tema é diferente do título. Tema é uma coisa, título é outra. Tema é o assunto. Qual que é o assunto dessa mensagem? Sobre o que você vai falar? Isso é o tema. É a mensagem que Deus colocou no seu coração. Ela tem um assunto. É salvação, é amor, é fé, é esperança, é graça, é correção, é apocalipse, é a volta de Jesus, é o inferno, qualquer tema. E aí você vai definir, primeiro de tudo, o tema. Geralmente, como que você faz para definir esse tema? Geralmente, isso vai estar no seu coração durante aquela semana, durante um período de oração, um estudo, porque você estava ouvindo um louvor, porque você estava adorando com aquela canção. Você leu um versículo e ele falou com você dessas coisas que costumam vir o tema da nossa pregação. Isso é algo que no seu dia a dia de leitura bíblica acontece. Se não acontece no seu dia a dia, é porque você está tendo pouco contato com essas coisas. Então, quando você está com frequência orando, meditando, jejuando, lendo a Bíblia, louvando, sempre vai ter algo que vai falar com você. Aquilo geralmente vai ser o tema que você vai falar na sua pregação. Então, com o tema em mente, você precisa ter também o texto que você precisa ler. Isso aqui pode mudar um pouquinho, porque existem estilos de pregação, de estrutura da pregação diferentes. Algumas, o texto vem primeiro, tá? Mas isso é uma coisa mais avançada que não dá para eu falar aqui. Mas eu vou dar uma pincelada para vocês daqui a pouco. O texto é o texto base. É o texto que vai dar base para tudo aquilo que você vai falar na sua mensagem. O texto é o que vai basear toda a sua mensagem. Essa é a referência. Eu falo de fé por causa desse texto aqui, ó. Por isso que eu estou falando que o justo vai viver pela fé, que aquele que não tem fé não agrada a Deus, que sem fé é impossível ver a Deus, e você vai ter lá o texto que vai te basear para você desenvolver a sua pregação. Depois você tem um título aqui, tá? O título eu coloquei aqui por quê? Porque geralmente a gente fala o título, né, para as pessoas saberem. Você não vai chegar lá falando o tema quando você vai pregar, você geralmente fala o título da mensagem. Então, para você não chegar lá e falar assim, irmãos, hoje eu vim falar sobre a dificuldade que o cristão tem de orar. Não, você vai botar um título nessa mensagem. Aí você vai falar o título dessa mensagem, por exemplo, uma vida de oração. Isso é um título, tá bom? E aí, só que o título, ele é a última coisa que você vai definir. Mas eu coloquei ele aqui porque geralmente ele acontece, né, no processo da pregação, ele acontece antes até mesmo da introdução. E aí vem a introdução, como eu já falei para vocês, que é o quebra-gelo da mensagem. Só mais uma coisa, a introdução que você precisa ter em mente para você preparar essa introdução é você responder a uma pergunta. Qual é essa pergunta? Anota aí. Essa pergunta é a pergunta que as pessoas que vão te ouvir vão fazer para elas mesmas. E a pergunta é o seguinte: por que eu preciso escutar essa mensagem? Então você precisa buscar responder essa pergunta. Você precisa buscar responder aqui o porquê que a pessoa precisa ouvir aquela mensagem. Aí você usa isso para fazer a sua introdução, tá bom? Depois você tem o desenvolvimento, que aqui é onde você vai destrinchar o assunto. Pode ver que tem uma setinha aqui, você já escolheu o tema, o texto, então aqui você vai pegar aquele texto e vai explicar ele junto com o tema e vai desenvolver o assunto. Você pode separar em tópicos, tá? Eu coloquei tópico 1, 2 e 3 aqui, mas não necessariamente precisa ser só 3. No máximo 5, senão fica muita coisa. Mas aí você pode fazer essa separação do assunto. Depois você vem para a aplicação. O que é essa aplicação que eu coloquei aqui? É um momento onde você traz isso para a nossa vida. Não é assim que as pessoas falam? Trazendo para a nossa vida. Porque não adianta você trazer muita informação para as pessoas na sua pregação e não ajudar elas a aplicar aquilo.
colocar em prática, não mostrar como elas vão fazer isso. Porque senão você vai chegar lá e vai falar assim, irmãos, você não pode pecar, você não pode fazer isso, você tem que ser santo, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que ser fiel a Deus, você tem que tudo isso, agora vai embora para sua casa. Chegando lá, você vê como que você vai se virar, porque você tem que fazer tudo isso. A aplicação, você vai fazer o quê? Você vai responder para essas pessoas. Como que ela vai fazer aquilo que você está dizendo para ela fazer? Aquilo que a sua mensagem está mostrando que ela precisa fazer. Uma coisa importante que você precisa entender é que se você não der uma aplicação para aquela pessoa, a sua mensagem vai ficar parecendo somente uma aula. Vai ficar parecendo somente um momento de ensino, porque não tem o que ela fazer prático depois de te ouvir. Então você precisa ajudar essa pessoa. Como que ela vai botar em prática? Então é o momento de aplicar as verdades que você pregou ali. E aí, por último, tem a conclusão, que é o fim da mensagem. Aí aqui, junto com a aplicação, vem a conclusão. E aí essa conclusão, ela precisa ser clara em mostrar para a pessoa a resposta para esta pergunta. Qual é a pergunta? O que eu devo fazer a partir de hoje? A sua conclusão precisa responder essa pergunta. O que eu devo fazer a partir de hoje? Agora que eu já aprendi tudo isso, o que é que eu tenho que fazer? Já sei. Se a pessoa souber, a sua mensagem foi recebida com sucesso. A sua mensagem ficou azulzinho lá, sabe? No Zap, ficou azulzinha, foi recebida com sucesso. Se a pessoa conseguir responder essa pergunta aqui, ela recebeu a mensagem que você transmitiu ali na sua pregação. Então, esse aqui é a estrutura do seu sermão. Isso aqui é a estrutura do seu sermão. Então você precisa observar cada um desses pontos aqui para você organizar a sua pregação. E aí eu coloquei aqui, né, um formatinho de cruz aqui para ficar bonitinho. E para você lembrar que Jesus precisa estar no centro desta mensagem. Tudo isso que você vai falar aqui, no centro aqui tem Cristo. O tema, você vai receber a revelação. Você vai estar com aquilo na sua mente, né? Aqui onde fica a cabeça, você vai estar com aquilo na sua mente. O texto está na sua mão, é o que você vai... É o seu argumento, tá ali, tá na minha manga aqui. Esse texto é a chave da minha mensagem. A introdução, ela tá aqui, ó, perto de onde ficaria o coração. Por quê? Porque aqui você vai prender aquelas pessoas à atenção. Você vai chamar a atenção delas e vai prender a atenção delas ali, vai pegar elas no coração mesmo. O desenvolvimento, aí você vai descendo para a base, ó. Você vai dando base aqui para baixo, vai sendo a base da mensagem, né? No desenvolvimento, na aplicação, e a conclusão está aqui nos pés. Por quê? Porque é a hora da ação. Então vai e bota em prática aquilo que você aprendeu. Então eu falei para vocês que ali, né, no começo, o texto poderia vir primeiro, ou é o tema que vem primeiro? Qual que é a ordem correta? Depende. Tem 3 tipos de sermão. Você tem o sermão temático, que é baseado no tema. Você tem o sermão textual, que é baseado no texto. E você tem o sermão expositivo, que é onde você faz a argumentação sobre um ponto que você quer explorar. Isso vai mexer um pouquinho com a estrutura ali do nosso sermão, tá? Mas não é nada demais. Se você decorar e conseguir seguir esse modelinho aqui, você vai conseguir montar e organizar bonitinho a sua pregação. 3 tipos de sermão. Temático. Esse é um sermão que ele nasce a partir do tema. Toda a estrutura, toda a organização dele vem do tema. Se o seu tema é a salvação, então você vai, a partir desse tema salvação, basear com um versículo sobre salvação. A estrutura que você vai organizar tem que estar falando de salvação. Tópico 1 tem que estar falando de salvação. Tópico 2, a importância da salvação. Tópico 3, como alcançar a salvação. Passos para a salvação. Então, tudo sobre o tema, tá bom?
Depois você vem para o sermão textual. O próprio nome dele já diz. É baseado no texto. Baseado no texto. Então você vai pegar o texto primeiro, e aí a partir desse texto que você vai estruturar o restante. É o texto que vai dizer qual que é o tema da mensagem. O tema da mensagem vai estar lá no texto. Se o texto que você escolheu fala do amor, então o tema é esse, é o amor. Os tópicos que você vai montar aqui nesse desenvolvimento aqui, ó. Tópico 1 tem que falar um trecho do texto. Tópico 2, um outro trecho desse texto. Tópico 3, os tópicos aqui todos têm que ser partes do texto, tá bom? Para ficar bem claro, bem simples para você entender. Por quê? Porque é um sermão textual, tá? Aqui, ó, por exemplo, esse modelo que eu montei, a gente fez um baseado no tema. Então, esse aqui é um temático. O outro textual, o texto aqui subiria para cá e o tema desceria para cá, tá? E aí você tem que organizar todos os tópicos baseados no texto, cada um avaliando ali um aspecto do texto. E o último, que talvez é o mais famoso, né, que parece que virou moda, que é o sermão expositivo. Sermão expositivo, e os argumentos vão girar em torno da exposição da mensagem. Esse sermão expositivo, ele pode ter bastante texto, pode ser um capítulo todo, pode até mesmo ser um livro todo, vários textos, porque você vai expor e defender ali, argumentar sobre algo ali, um tema bíblico, uma situação. Então, esse tipo de sermão, ele talvez é o mais complicado de você preparar ele, e você precisa ter um pouquinho mais de experiência para você conseguir elaborar o sermão expositivo. Depois destes, você tem aqueles outros sermões que você precisa preparar, por exemplo, para uma cerimônia de casamento. São sermões de ocasiões especiais. Pode ser para uma cerimônia de casamento, pode ser para um funeral, tá? Então, existem esses tipos de sermão também que você precisa aprender.